Acho que toda a gente tem os seus problemas e que às vezes não é fácil aceitar quando somos diferentes, quer seja um homem ou uma mulher. E acredito que a única medida que possa ser tomada seja o tempo e quer ambos os géneros lutarem por isso, que com o tempo a sociedade vai acabar por aceitar. Então, na minha opinião, a igualdade de género ainda é um grande problema no mundo, embora difícil de resolver. Há muitas medidas que podem ser feitas e aplicadas, mas são complicadas. Para começar a diminuir a diferença salarial entre homens e mulheres, isto em países desenvolvidos como os Estados Unidos, Portugal, talvez, já é menos acrescida, mas em países em desenvolvimento, digamos como Afeganistão, países africanos, ainda é um grande problema. Educação igualitária para todos também é um grande problema. Encorajar mulheres a tirarem cursos, digamos, de mecânica ou de ciências. E acho que baseia-se nesses dois. Tratar, não discriminar as mulheres no sistema legal, que é educação, trabalhos, salários, e se fizermos essa inclusão, com o passar dos anos, acho que o mundo iria ao sítio, digamos assim. Então, eu acho que, para começar, toda a gente devia ter acesso à educação. Nós sabemos que em alguns países do Médio Oriente, raparigas não são deixadas ir à escola porque têm de ficar em casa, é suposto ser o seu dever, ficar em casa, tratar das crianças e depois morrer, é o objetivo delas. Isso seria de acabar, toda a gente deve ter um acesso básico à educação. Além disso, acho que toda a gente devia receber o mesmo salário em qualquer posição, portanto, homens e mulheres, todos deviam ter o mesmo salário, dependendo da posição, claro. Também é importante reforçar as licenças de maternidade e paternidade. Tanto o pai como a mãe devem ter o mesmo tempo de licença e devia de ser aumentado também, porque as crianças precisam de atenção. E mais, acesso à educação, posso voltar a falar, porque eu acho que é mesmo mais importante, é o que reflete a base de uma sociedade igualitária. E sim, o sistema legal também pode ser chato, pode haver mais burocracia para um lado do que para o outro, também é desfavorável. Também poderia haver uma distribuição mais igualitária em termos de mulheres e homens nos vários setores de empresas, das quais as mulheres também poderiam ser chefes e presidentes de empresas, de quais se começa a haver mais hoje, mas os homens ainda mantêm uma posição muito grande no que toca a ser representantes e presidentes de empresas. Mas sim, é isso. Ok, eu acho que em termos de, quando falamos de igualdade de género, a nível mundial temos que perceber que há culturas que são bastante diferentes, que pode influenciar imenso e influencia este assunto. Portanto, quando tomamos medidas, temos que ter algum cuidado neste assunto, mas para mim o mais importante começaria na educação, a educar esta nova geração, de modo a que as pessoas, os jovens, percebam porque é que este tema é importante, ou como é que este tema afeta as pessoas. Nós, estando num país desenvolvido, temos que perceber que temos uma visão privilegiada deste assunto e que acho que é importante, em países desenvolvidos, incidir a educação neste sentido, em perceber que temos uma vista privilegiada e como é que realmente isto afeta outros jovens de idades iguais à nossa ou até inferiores, como é que isto afeta a vida deles, faz com que as oportunidades que cada jovem tenha não sejam as mesmas, e acho que isto seria uma boa medida para começar,
em países em desenvolvimento e em alguns países em que a cultura possa ser um pouco diferente neste tópico, acho que é preciso ter algum cuidado quando educamos, mas será também importante incidir muito o foco deste problema na educação e focarmos em educar então as crianças que, apesar de terem esta cultura, terem uma religião que possa e que incida muito neste tópico da desigualdade de género, tentar ao máximo educá-los e mostrá-los de uma maneira em que não os prejudicamos em termos religiosos ou culturais, de uma maneira que mostre também que é possível haver um mundo com uma maior igualdade de género. Também a parte de legislação também se calhar será importante, para além da educação, tomar realmente medidas práticas neste assunto. E pronto, acho que rondar por um bocadinho isto. Eu pessoalmente acho que o papel principal para fazer tal coisa seria mudar as culturas de certos países, por exemplo, Irão ou Afeganistão, dado que o certo papel que as mulheres têm nesses países é parte da cultura deles, mas eu acho que se queremos melhorar a situação de igualdade de género, teríamos de mudar essa cultura e essa mentalidade em relação a isso. As mudanças que eu proponho não são mudanças de igualdade em si, mas sim de equidade. Uma das principais que eu escolheria era que a religião não interferisse muito, tal como acontece com o islamismo nas Arábias, onde as mulheres têm menos direitos que os homens. Então uma dessas seria não envolver mais a religião, e para assim haver esta igualdade, porque não é só o islamismo que haja essas regras são consideradas brutas na nossa parte, como há outras religiões, e esta seria uma das medidas principais para haver não igualdade, mas sim equidade. Eu não acho que exista nenhum país que implante a igualdade de género 100%, mas acho que há países que já têm uma porcentagem mais alta. Vou dar o exemplo dos países desenvolvidos já, por exemplo, os Estados Unidos. Acho que também tem muito a ver com uma conexão às redes sociais, já que é um tema bastante falado nessa zona. Contudo, os países em desenvolvimento, como são uma zona mais fechada, com as suas políticas, as suas ideias próprias, acho que ainda há uma grande diferença em termos de salário, direitos em si, e é isso. Não, porque apesar de estar muito melhor, em termos de percentagens, não é só uma questão de eu achar, em termos de percentagens, o país que tem mais de igualdade de género é a Islândia e é 90%, ou seja, que é uma percentagem muito alta, mas que não existe nenhum país que tem a 100% de igualdade de género, nem perto, acho eu. Acho que, por exemplo, a média mundial é tipo 68, também não é incrível, mas vou ser otimista e acredito que talvez daqui a uns 60, 70 anos consigamos, não vou falar em português, mas achieve esses 100% em pelo menos um país. Acho que seria um bom passo para, no mundo, a percentagem crescer bastante. É isso. Não de todo. Se formos ver a Assembleia da maioria dos países, a maioria da representação é só homens. Temos vários exemplos de países que levam isso ao extremo, em que não oferecem educação a mulheres, tal como o Afeganistão. Também a maioria dos casos de violência doméstica ainda a maioria das vítimas são mulheres, por isso não, tenho que responder que nenhum país implementa isso a 100%. Penso que não. Penso que, embora hajam países que tentem ao máximo ter esse nome, de ter a igualdade de género a 100%, penso que seja impossível ter algum país que possa dizer essa afirmação, porque, como sabemos, haverão sempre situações em que a igualdade de género não estará presente, e penso que todos os países devem ter a preocupação de tentar
ter a igualdade de género 100%, mesmo que não consiga, mas que seja seu objetivo e que conseguiremos um dia ter um mundo muito igual. Eu diria que é 100% não. No entanto, existem alguns países que naturalmente têm medidas mais focadas para a igualdade de género e outros nem tanto. Temos, por exemplo, o exemplo da Noruega e dos países desenvolvidos que promovem esta igualdade de género e que não distinguem se a pessoa é homem ou mulher. No entanto, há outros países como o Afeganistão que repudiam qualquer mulher e são completamente machistas. É algo que não deve existir. A minha perspectiva acerca de igualdade de género em Portugal é, julgo que semelhante do que acontece nos países desenvolvidos. Eu sinto que a desigualdade tem vindo a diminuir, tem vindo a existir cada vez mais medidas para que as mulheres sejam mais aceites, tenham os trabalhos que desejam ter no futuro. Por exemplo, sinto que cada vez mais têm acesso ao ensino secundário e conseguem seguir o caminho que desejam em termos de carreira, fazer o que pretendem com a sua vida. Eu sinto que o que os proíbe é uma questão, se calhar, de pressão social que elas sentem. Por exemplo, muitas áreas continuamos a considerar que são mais indicadas para os homens e outras para as mulheres. E isso é algo que tem que mudar, porque enquanto as mulheres forem uma minoria em determinados campos de trabalho, de áreas de trabalho, vai ser sempre difícil elas terem os direitos que pretendem. Quando forem cada vez mais, sinto que vão ter uma maior força e aí sim, provavelmente, a nível de pagamento será mais igualitário para os homens, entre homens e mulheres, e as coisas irão ficar mais estabilizadas. Eu penso que ainda temos muito a conquistar em Portugal, no que toca à igualdade de género. Tendo vivido na Alemanha durante 4 anos, eu penso que, apesar de não ser uma sociedade idílica em termos de igualdade de género, eles têm muito mais e muito melhor igualdade de género, desde cuidados maternais, tempo pós-gravidez. Tem muitos benefícios para as mulheres no trabalho. E não só, eu penso que em termos de sociedade ainda há muitos problemas, por exemplo, com violência doméstica e atos de violência contra mulheres, que, como nós sabemos, em Portugal são um enorme problema, algo que temos de trabalhar em eliminar. E por isso eu acho que, apesar de sermos um país seguro para as mulheres, em termos europeus ainda temos muito a conquistar. E sim, temos sempre a lutar para melhorar as condições de igualdade de género no nosso país. Igualdade de género em Portugal, acho que ao longo dos séculos foi melhorar muito. As mulheres têm mais oportunidade de emprego e de oportunidade de estudar. Acho que ainda há algumas coisas que precisam ser melhoradas, mas em Portugal, especialmente, acho que ainda há algumas empresas que pagam melhor a homens para trabalhos mais pesados, ou, por exemplo, na obras nós vemos muito homens e poucas mulheres, mas é isso, acho que Portugal está a melhorar, assim como todos os outros países, mas sim. Penso que a igualdade de género tem-se vindo a igualar entre homens e mulheres nos últimos anos. Sinceramente, notava isso mais na altura, a desigualdade de género notava mais na altura dos meus avós, não é? Onde a minha avó muitas vezes diz à minha irmã para que ela é que tem muitas vezes a minha casa de lavar os pratos, de tratar das tarefas domésticas e eu é que tenho de ser o homem da casa. Mas acho que com a futuralização da sociedade tem-se vindo a notar uma grande diferença dessas alturas para cá. Obviamente hoje em dia ainda há várias pessoas com opiniões muitas vezes por nós pensadas absurdas e provavelmente vão sempre existir, mas pelo menos está-se a ver uma grande mudança, onde, por exemplo, no trabalho as mulheres já têm vindo a receber o mesmo que os homens em grande parte dos empregos. Infelizmente nem em todos os empregos isso acontece, mas pode ser que um dia não haja
discriminações na sociedade mesmo. Na minha opinião, nunca será possível mesmo atingir uma verdadeira igualdade de género, muito principalmente pelas diferenças entre os homens e as mulheres, não só biologicamente como psicologicamente. Na minha opinião, o máximo que devemos fazer é garantir uma igualdade de oportunidades para ambos os géneros e acho que nesse quesito Portugal está a fazer bastante bem.